Já conhece a linguagem R? Bom, nesse primeiro vídeo você vai se deparar com os objetos e classes e a gente vai comentar para você como é que faz isso lá no RStudio, tá bom? Eu sou o Thiago Marum, você está numa playlist de estatística com R, programação em R. Se você não sabe o que é o RStudio, volta no vídeo anterior. Mas, no mais, vai ser um prazer ter você comigo. Ao meu lado tem o Matheus Borges, daqui a pouco ele dá um oi. E vamos logo pro vídeo. Vai pra vinheta. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio Balboa. Eu sou o Thiago Marum, ao meu lado, né, no ringue aqui, nós temos o querido Matheus Borges, quer dar um oi? E aí, pessoal, tudo bom? Boa. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o comecinho da linguagem R e objetos e classes, né? E, bom, você está no canal Educacional THM, eu já vou te pedir antecipadamente, antes de você sair programando tudo, para você curtir, compartilhar, deixar nos comentários se tiver alguma dúvida, e vai ser um prazer ter vocês com essa força de sempre aí, com esse apoio, tá bom? A gente adora, agradece mesmo os feedbacks e é muito sincero, tá bom? No mais, sem mais delongas, vou pedir para o Matheus já entrar no RStudio com a gente aqui e pode tocar daí o começo aí. Tamo aí. Então tá, galera. A gente na última aula, então, viu o que que é o R e o RStudio de uma forma geral. A gente não tocou para fazer nada realmente, começar a trabalhar com isso, mas nessa a gente tem que começar a trabalhar e fazer alguma coisa. Então, nesse caso, a gente precisa entender alguns conceitos super básicos e introdutórios do R, para que depois a gente não tenha lacunas no nosso entendimento. Não adianta querer começar a fazer uma coisa mais complexa se tu não entende a base, certo? Então, dessa forma, a gente tem que entender umas funcionalidades simples do R, mas que são a base de tudo que acontece depois. Em primeiro lugar, aqui eu abri um script para gente e eu vou fazer algumas coisas simples, como por exemplo operações. Então vamos dizer que eu tenha um dado que é 10 e eu quero fazer uma operação somar mais um nele. Eu poderia rodar isso com um Ctrl Enter, que é o atalho, ou então vindo aqui nessa setinha, nesse botãozinho, e aqui embaixo no meu console eu vou ver a saída. Ele rodou o 10 mais 1 e como a saída ele me deu o 11. Então eu posso fazer outros tipos de operações também e o R é capaz de fazer qualquer tipo de operação numérica. Se eu quero fazer uma operação de potenciação, então eu vou utilizar aqui esse chapéuzinho e vou colocar qual é a minha potência que vai elevar a minha base. Então eu vou ter aqui um valor de 100, por exemplo, que seria 10 elevado na 2. Ainda, caso a gente queira fazer a divisão com o resto, por exemplo, a gente poderia utilizar esse operador que é o porcentagem. Então, eu vou dividir 10 por um número, por exemplo, 2, e eu só vou ver o resto do que sobra disso. Então, nesse caso, se eu fizer 10 dividido por 2, daria 5, e eu teria zero como resto. Poderia Uhum. também ter, por exemplo, 10 dividido por 3, e eu teria um resto de 1. Tiagão, quer comentar alguma coisa? Sim, para você que está mexendo a primeira vez, né, a gente abriu esse script já falando que a gente está escrevendo num script, né, num lugar controlado, você pode até comentar, né, coisas no script, então você vai ver na linha 1 que o Matheus criou, se ele pular linha, ele consegue jogar essa linha 1 para baixo, para cima, criar um título, alguma coisa assim, e a gente, para comentar as coisas no script, a gente usa o jogo da velha, né, tem até um atalho para isso, Ctrl C? Eu já faço tão automático que eu já não. Como é que a gente comenta? A gente seleciona um trecho de código e faz Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Mas aí você vai testando daí. É uma maneira de você já ir interagindo, né? A gente pode criar um comentário numa linha à parte, ou até mesmo depois de uma linha de código. Então, por exemplo, ali na linha 3 você pode escrever o resto da divisão de 10 por 2, mas na mesma linha, pode ser ali na própria linha 3, para mostrar para eles que não tem problema, olha. Então, seu código vai sendo sempre bem comentado, isso é uma ótima prática. E, para os que também não gostam de programação, não estão acostumados com uma tela assim, se você quiser aumentar, né, a letra, você pode ir lá no View, que é um botãozinho lá em cima, e colocar um zoom in, né, ou usar o atalho Ctrl++. Então, você vai sempre ficando com letras maiores aí, ajustando aí a interface, tá bom? Segue daí. Boa dica, Tiagão. Vamos deixar assim então pro resto dessa aula. Agora, vamos imaginar um contexto um pouco mais ambicioso. A gente não tem só um dado, uma informação que é um simples 10. A gente pode ter dados que são mais complexos, são muitas informações. Para esse caso, a gente ainda vai ficar com uma coisa mais controlada, mas caso tentássemos criar algo para conter todas as nossas informações,
Aí nós precisaríamos criar objetos. Basicamente, o R ele vai entender objetos como um pedacinho da tua memória que vai salvar uma informação no teu computador mesmo. Mas isso é tudo só momentâneo, né? É uma informação temporária que só vai funcionar enquanto o teu R aqui estiver aberto com todas as coisas carregadas. A gente pode ver aqui que o nosso environment, nosso ambiente, ele está vazio. Portanto, a gente pode associar um objeto a ele. E a gente faz isso aqui de dentro do nosso script mesmo. Então, por exemplo, toda vez que eu quiser criar um objeto, eu vou fazer uma coisa análoga ao comando a seguir. Eu vou criar o nome de um objeto, por exemplo, um número, e eu vou utilizar o operador de atribuição, que é esse menor que e um tracinho de menos ou um hífen, tanto faz. E eu vou associar alguma informação a ele. Então, basicamente, a forma que a gente pode interpretar isso é número recebe 10. Então, quando a gente rodar isso aqui, a gente vai ver que o nosso ambiente agora tem um valor que é um número. Esse número aqui é um objeto e ele tem o valor associado a ele que é 10. Então, toda vez que a gente vai criando novos objetos, a gente vai associando mais informações aqui. E essas informações elas podem ser utilizadas posteriormente da forma que nós quisermos. Então, por exemplo, o nosso número pode ser receber as mesmas operações que anteriormente o 10 sozinho recebia. O R vai entender que esse número, quando eu falar número, ele tem que puxar o valor verdadeiro dele, que é 10. Então, se eu somar mais um, ele vai fazer 11. E se eu fizer número ao quadrado, por exemplo, ele vai me retornar o 100, da mesma forma que ele fazia para o 10 quando eu só colocava o valor aqui. Isso é um conceito muito importante. Objetos são a base de tudo que a gente vai fazer. A gente não consegue ter todas as informações descritas aqui no script. A gente precisa associar elas a objetos. E daí esses objetos, eles vão ter classes diferentes. Por causa que para o R, eu passei aqui essa informação TES. Mas eu escrevi isso. O R ele vai entender de uma forma diferente. Um computador vai entender de uma forma diferente. Então, a gente precisa ser muito específico na forma que a gente cria os nossos objetos, para que o R interprete com a classe que a gente realmente quer que ele interprete. Então, por exemplo, um erro muito comum e uma coisa que pode confundir alguém que não tem tanto costume assim com programação é a diferença entre 10 e 10. Esse cara aqui, ele não é um número. Ele é um caractere, ele é um texto, ou uma string também, é um nome muito comumente utilizado. Então, basicamente, o que a gente vai estar testando aqui agora, nesse momento, se eu colocar número em caractere como o nome de um objeto e agora passar esse valor de 10 para ele, eu vou ter aqui também o meu objeto chamado número em caractere e vou ter aqui o 10. Com aspas, né? Deixando bem claro, um não tem aspas, até a cor do próprio RStudio, a própria cor do nosso objeto, ela muda ali, né? Se você está em outro tema, não tem problema nenhum, mas ali você vê que o número está em azulzinho, no nosso exemplo aqui, e o caractere, quando ele é outro tipo, ele está até em verde, né? Para mostrar realmente que são coisas distintas. Exatamente. E daí o que acontece é que pra gente, humanos, esse 10 e esse 10 até podem ser a mesma coisa. Mas pro R, se agora eu tentar fazer o número em caractere mais um, ele vai me dizer que eu cometi um erro. Então, basicamente, o que que ele está me dizendo? Olha, eu não tenho como combinar um texto com um número. Isso aqui é loucura. É impossível para mim fazer isso. E por que que isso acontece? Por causa que as classes dos nossos objetos são diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar o meu número e rodar ele aqui, só para a gente lembrar, ele é o 10. Se eu puxar a função class, ela vai me dizer qual é a classe do meu objeto. Então, eu passo aqui para dentro o número e ele vai me dizer que isso é um numeric, é um número, é um valor que o R entende como um número de fato. Agora, se eu fizer a mesma coisa para o número em caractere, eu vou retornar o character, que é aquilo que nós comentamos, um texto, é uma string. Então, dessa forma, o R nunca vai ser capaz de fazer algum tipo de operação numérica e uma coisa que ele entende que deveria ser um texto. E isso é um exemplo claro de que a gente. É um conceito super simples, mas que a gente tem que ter muita atenção para não cometer erros depois. Porque, assim como na matemática básica, tu resolve a Bhaskara toda perfeita e no final, ao invés de tu fazer vezes menos um, tu faz vezes um e daí tu erra a conta por inteiro. A mesma coisa acontece em programação. Às vezes a gente faz uma coisa super complexa, mas depois a gente erra uma coisa super simples e fica batendo a cabeça e tentando entender por que que a gente errou.
Sim, sim. E no final do dia, o que a gente está falando é o seguinte: um número, né, quando está salvo da forma que a gente fez lá na linha 8, tem uma classe numérica, ela tem uma classe, ele é um objeto com um certo tipo, né, uma classe que é diferente do jeito que a gente está salvando no 15. Então, fazer operações no que a gente fez ali no 10, que é um número, e na outra linha, que é um caractere, misturar essas coisas é somar banana com maçã. E aí parece que é simples, a gente falando assim, poxa, não some banana com maçã, mas imagina que você vai estar daqui a pouco no script com várias variáveis, com várias coisas salvas, com um monte de linhas de código, e você pensando no problema e resolvendo, e rodando e tudo. Então, é sempre legal ter essa noção de que é importante testar essas coisas e verificar as classes dos objetos que você está criando. Você vai criar bastante objetos, então é uma prática muito comum. E lembre sempre de comentar o seu código para lembrar dessas coisas também. É uma outra boa prática aqui que, na correria, as pessoas tendem a deixar isso de lado, mas é super fundamental para depois você debugar, depois você relembrar disso depois de um tempo que mexeu no código e coisas do tipo, tá bom? Acho que é isso, né, mano? Algo mais? É isso aí por essa aula, então. A gente entendeu os conceitos básicos do que é a informação, como o R interpreta a informação, e agora a gente pode construir a partir disso nos nossos próximos vídeos sobre como utilizar isso e como utilizar essa informação em outros contextos. No mais é isso. Foi um prazer ter vocês aqui na aula de hoje. Se você ficou até aqui, eu peço de novo para você curtir, compartilhar, comentar, deixar um feedback se está gostando, se está aprendendo. E é isso. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!